Olá amigos, Edmar de Moraes. Primeiro quero agradecer as visualizações do vídeo de Halloween, fico muito grato. Os comentários também, estou extremamente agradecido. E a participação na minha live de ontem. Estou muito grato. Espero que mais pessoas se inscrevam no canal, participem ativamente, do canal e compartilhem os vídeos, que é importante que estas informações cheguem a mais pessoas. E também agradecer por estarem novamente comigo. Fico feliz em voltarem a estar comigo neste vídeo, tá? Muito obrigado. O tema de hoje é o que Jair Bolsonaro e seus filhos estão pretendendo para o Brasil. Eu acabei tendo uma conclusão, depois de reflexão, de pensar em tudo que vem acontecendo, e concluí, é uma conclusão minha, Então, eu não tirei de nenhum órgão de informação. Eu vou falar sobre as ações da família Bolsonaro depois da divulgação do caso Marielle, lá do condomínio onde Jair Bolsonaro reside, tem a sua casa, tem 2 casas lá, e da presença dos assassinos de Marielle no condomínio. Eu penso o seguinte: Jair Bolsonaro, ele foi condicionado a interpretar a Constituição brasileira baseado na Constituição de 1968, a qual ele prestou juramento a esta Constituição. E ele traz com ele, no seu cerne, no seu entendimento, de que a Constituição de 1988 não tem validade. Para ele, o que vale, o que está na cabeça dele, ele está condicionado, é a observância da Constituição de 1988, que era uma Constituição militarista, uma Constituição militar, de uma ditadura militar, de procedimentos militares, conforme eu li ontem o ato institucional AI-5. E Jair Bolsonaro criou este vínculo com a Constituição de 1968, invalidando para si, não considerando a validade da Constituição de 1988, e criou os seus filhos com a mesma ideia. Portanto, para a família Bolsonaro, a Constituição de 1988, ela não corresponde ao seu modo de pensar. Seu modo de pensar é de um Estado militarizado, de um Estado de ditadura, de opressão, de proibição de atos, aonde ele hoje, como presidente, coloca para fora, coloca do útero para fora toda a sua paixão inexplicável pela ditadura militar e pelo poder de um governo autoritarista, de um governo único, aonde ele e seus filhos são os comandantes da nação. A nação deve se curvar a ele. E toda vez que ele responde a um
comentário ou a um ataque político ou jurídico, sei lá, todo tipo de ataque que vai em sua direção, ele esbraveja, esperneia como o dono da verdade. Porém, nós sabemos que aquele que luta, tenta implantar as suas ideias, é porque não tem razão. A razão não lhe pertence. Então a forma dele se defender é agredindo. Ele não tem uma linha de diálogo, pois ele é autoritário. Ele é totalmente soberano sobre os seus pensamentos e sobre os seus atos. Ele não respeita as outras instituições que dão origem a um Estado democrático. Para ele, nós estamos sobre a régide da Constituição de 1968, na qual ele prestou juramento. E seus atos, a cada dia que passa, nos levam ao limiar de um novo estado de coisas nesse país. Infelizmente, ele não é uma pessoa ponderada, não é educada, não tem um discurso afável, não tem um discurso conciliador. Ele tem um discurso sombrio, agressivo, e não respeita as instituições e muito menos o seu povo, muito menos o povo brasileiro, independente de quem seja. Ele não respeita. Ele respeita a sua ideia. Ele não respeita a ideologia, se é de direita, de centro ou de esquerda. Ele aceita a sua ideologia, que é pura e simplesmente o autoritarismo e de um poder soberano neste país, através de uma ditadura civil com pensamento militar. Ele está com todas as suas armas, apontada diretamente para a boca das pessoas. De alguma maneira, ele acha que vai calar a voz do povo brasileiro. Seja essa voz na imprensa convencional ou através dos canais sociais, das redes sociais, né, que fazem comentários e ataques ao seu governo e ao seu comportamento. Então eu vejo em Jair Bolsonaro um grande risco para o Brasil. Um grande risco para o Brasil. E também vejo uma oposição fraca, uma oposição desunida, que ainda não entendeu que Jair Bolsonaro deve responder pelos seus atos, sendo retirado da presidência da República antes que a República seja tirada de Jair Bolsonaro. Ele vai destruir, sim, o Estado democrático e vai calar a voz de todos nós. E ele tem o apoio de boa parte do Ministério Público. Ele tem o apoio de Sérgio Moro, que goza de credibilidade com Jair Bolsonaro, talvez porque Jair Bolsonaro deve ter o rabo preso com o Sérgio Moro, e eles tramam a destruição desse país. É lamentável esse estado de coisa. A esquerda brasileira, a direita brasileira e o centro político desta nação deve se unir, pois o inimigo hoje não é mais a ideologia. O inimigo se chama Jair Bolsonaro. Ele agride as pessoas, os brasileiros, e nos levará ao sofrimento. Ainda veremos muito sangue, porque ele está provocando uma reação popular e que vai ocasionar derramamento de sangue. É isso que eu vejo. Então,
Se os partidos e as pessoas não se conscientizarem de que é preciso tomar uma medida imediata, talvez o Brasil venha a perecer por uma nova ditadura e sofrimentos, torturas e mortes. Este é o comportamento deste atual governo e eu não vejo nenhuma outra forma a não ser a união das pessoas, a união de todas as ideologias na tentativa de frear esse anseio desse ditador, deste homem cruel que é Jair Bolsonaro e seus filhos. Pensem bem nisso, porque daqui para frente as notícias tendem a ser muito mais trágicas e muito mais sofrimento para o povo brasileiro. É isso o meu pensamento em relação à situação que estamos vivendo hoje, 1º de novembro de 2019. Em menos de 11 meses, Jair Bolsonaro já trouxe o caos para o povo brasileiro. Tirou a paz, o trabalho, os direitos e talvez até a sobrevivência. Pensem nisso, tá ok? Pensem nisso. Estamos correndo riscos. E esses riscos não se rompem com palavras. É isso aí. Um grande abraço, obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal.